E o maníaco do parque está a um pé de colocar os pezinhos na rua. Exatamente. O maníaco do parque deve ser libertado, livre, leve, solto, em 2028. Exatamente, daqui a 4 anos. Ai, pai, mas daqui a 4 anos tá muito longe. Vamos deixar para pensar nisso depois. Não, temos que falar desse assunto agora. O maníaco do parque, para quem é jovem, provavelmente não lembra da época em que ele atuava. Ele foi preso em 1998. A acusação é de matar 7 mulheres, alguns estupros. Detalhe: não foram identificadas todas as vítimas dele. O que o maníaco do parque fazia? Ele simplesmente, ele era um motoboy aqui em São Paulo, ele tinha um papinho, né? Pegava mulheres jovens, tinha um papinho de que ele era fotógrafo e tudo mais, e levava essas mulheres para um local que ainda existe aqui em São Paulo, é um matagal chamado Parque do Estado, e lá nesse parque ele estuprava, matava as vítimas. Eram coisas tão horrendas que ele chegava a retornar à cena do crime e mordia o corpo das mulheres. Esse cara é um animal. Ele foi condenado a mais de 260 anos de cadeia. Porém, a Constituição Federal, lá na época, estabelecia que ninguém pode ficar preso por mais de 30 anos. Ai, Paiva, o que significa isso? Significa que você pode ter uma sentença, uma condenação de 1 milhão de anos. Na regra da Constituição anterior, você só vai cumprir 30 anos. Aí hoje mudou, né? Mudou, mas não cria grandes expectativas, não. Hoje, o máximo de pena é 40 anos. O máximo de pena é 40 anos, o que eu acho bastante aquém do que a gente realmente precisa em termos de política criminal. Maníaco do parque tem esse nome, é um nome que não é técnico, porque ele não a justiça na época entendeu que ele não tinha transtornos mentais, ou seja, que ele entendia o que estava fazendo. Logo, ele não foi declarado inimputável, recebeu uma pena. Paiva, se ele tivesse sido declarado inimputável lá em 98, ele poderia ficar preso quanto tempo? Indeterminado. Podia ser muito menos. Então, aí está o risco, né? Todo mundo fala, mas se tivesse declarado ele louco, estava tranquilo, ia ficar preso a vida inteira. Depende. Basta um médico ali meio maluco dar um laudo dizendo que ele está pronto para conviver em sociedade, que ele ia viver em sociedade depois de 5, 10, 15 anos. Então, eu não acho, como alguns juristas defendem aí, que a solução do problema dele seria ele sido declarado inimputável. Não acho que seja isso. Não acho que seja isso, porque se por um lado poderia postergar ainda mais a prisão dele, por outro lado, ele poderia ser solto antes. Tudo bem que não é um médico, né? É uma junta médica. Mas era possível? Era possível. Então, não é a resolução dos problemas. Ele foi condenado a 30 anos, a mais de 260 anos, e vai cumprir 30 anos. Por isso que ele vai sair em 98. Ai, Paiva, mas você não falou que a Constituição mudou e prevê agora que ele vai ficar preso no máximo 40 anos? Não, a Constituição mudou, mas como essa é uma regra penal que prejudica o réu, prejudica a vítima da sociedade, ela não retroage, ou seja, ela vai atingir apenas pessoas dali para frente, da data da mudança para frente. Quem praticou crime antes não afeta, porque é uma lei é, maléfica, uma palavra meio estranha, né? Uma lei maléfica à vítima da sociedade. Então, ele não vai ser aplicada essa regra para ele. Tudo indica que em 2008 ele sai. 2028
ele saia. Detalhe, ele não tem essa de regime semiaberto, depois regime aberto, a tal da ressocialização da pena. Isso não vai se aplicar a ele. Por quê? Ele cumpriu 30 anos, então, para fins da lei, ele terá cumprido a pena dele. Ou seja, bem entre aspas, ele terá cumprido a dívida dele com a sociedade. É isso. Então, se eu não me engano, no dia 12 de agosto de 2028, existe um movimento do judiciário, especialmente pelo Ministério Público, que diz que vai entrar com uma ação de insanidade mental para manter ele preso num hospital psiquiátrico por tempo indeterminado. Eu já vi essa notícia, ela rolou lá em 2018, quando faltavam 10 anos para ele sair, e a chance disso dar certo é mínima, porque teoricamente ele cumpriu o máximo de pena que ele precisava cumprir de acordo com a regra da Constituição Federal. Ele cumpriu, tá? A gente precisa repensar essa regra? Precisa. Para ontem, mas a regra que vale hoje é 40 anos. Melhorou um pouquinho, mas não resolveu o problema, tá bom? Melhorou, mas não resolveu. E aí ele nem passa por esse sistema de progressão, que o pessoal fala tanto, né, os libertários aí do direito penal, que tem que ter a progressão de pena, ela é importante. Olha só que interessante, para esse caso não vai ter progressão. Ele vai estar um dia preso e no outro dia vai estar completamente solto. Claro, se ele vier a cometer um crime, ele pode voltar a ser preso, mas se vier a cometer um crime, se dá para você entender, nós vamos esperar alguém ser vítima desse cara para a gente poder prender ele novamente? Não. Eu acho que até essa tentativa do Ministério Público não vai dar em nada. Eu, Rafael, espero que dê. O Rafael cidadão espera que dê certo, ou seja, que o Ministério Público consiga fazer com que ele fique internado após o cumprimento de pena. Mas o Rafael, o jurista, diz que a chance disso acontecer é praticamente nula. E por que não bato o martelo que vai ser nula? Porque no mundo mágico jurídico, a gente já viu de tudo. E eu te digo, quando os caras querem, eles fazem o que querem. Ninguém barra eles. Mas, teoricamente, é uma questão um pouco complicada de acontecer. Teoricamente, violaria a regra do jogo. Por isso que eu acho que vai ser muito difícil disso vingar. Claro, existe a possibilidade, e aí vocês fiquem atentos a essa possibilidade. Aliás, existem duas possibilidades. Uma possibilidade é ele ser morto, ou ele morrer, de repente por causas naturais. Pode acontecer, né? Seria maravilhoso um dia antes da soltura dele, ele morrer de causas naturais. Pronto. Não vou nem falar matar ele, porque daqui a pouco vão estar me acusando de incitar a morte. Não é isso. Não é isso. Mas pode acontecer. Mas não é isso que eu estou dizendo. O bom seria se ele morresse de causas naturais. Aí acabou a discussão. Acho que acabou, né? Morreu, morreu. Agora, uma outra possibilidade é ele vir a praticar um crime na cadeia nesses últimos anos de liberdade. O que também é bastante difícil, já que ele ficou todo esse tempo bonzinho, né, caladinho, sem praticar nada, então dificilmente isso vai acontecer, tá? Mas é uma saída. Paiva, ele foi condenado a 260 e poucos anos. O que mudaria, então, se ele só pode ficar antes 30 e agora 40? O que muda é a progressão, porque a progressão da pena ela é contada uma porcentagem sobre a pena em concreto, 260 anos. Por isso que o maníaco do parque, o Francisco de Assis Pereira, ele nunca vai ser posto no semiaberto, nunca vai ser posto no aberto. Ele vai cumprir a pena todinha dele e aí depois ele vai para a rua imediatamente. É uma falha da nossa lei. É uma falha da nossa Constituição.
E a gente precisa discutir isso para mudar essa falha. Ou seja, em 90% dos processos, é muito importante ter a questão da progressão de pena, para, entre aspas, ressocializar o preso. Aí, quando vem um preso perigosíssimo como ele, a gente não consegue ressocializar, a gente não consegue fazer progressão. Por quê? Porque existe uma falha na lei. Essa é uma falha na lei que só prejudica a sociedade. Ai, pai, você está falando isso daí, mas você não é advogado criminalista? Sou. E quem disse que advogado criminalista tem que gostar de impunidade? Quem disse que advogado criminalista tem que amar o crime? Gente, o advogado criminalista vai defender as pessoas num processo. E no meu caso em particular, a linha é bem alta. Tem muito criminoso que não defendo, uma série deles. Mas o advogado, mesmo aquele que defende, ele não tem que amar o criminoso, ele não tem que amar o crime, ele tem que amar a lei. Então vamos aplicar a lei. Só que neste caso, a lei é falha conforme eu expliquei para vocês. Ou eu estou viajando? Não sei. Põe aqui nos comentários o que você acha e escreva, inclusive, uma curiosidade que eu tenho. O que o Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque, vai fazer quando colocar os seus pezinhos na rua? Qual que é a primeira coisa que ele vai fazer? Põe aqui nos comentários, me siga no Instagram, tá aqui o @paivadoutor. Te vejo lá e segue o nosso canal, comenta o vídeo. É muito importante ter a participação de vocês por aqui também. Fica com Deus, um beijo, um abraço, até mais. Tchau!